Boa tarde, tudo bem? Como é que tá aí a sua sexta-feira? Como é que tá aí o seu final de dia, o seu final de semana? Eu espero que esteja tudo tranquilo, que esteja tudo bem e que, se não estiver tudo bem, que você esteja conectada com Deus, que você esteja conectado com Deus, que você entenda que nesse momento, nesse tempo, e que nos tempos maus, nos dias maus, a gente precisa se conectar mais ainda com Deus. Não é que nos dias bons a gente não tenha que fazer isso, mas às vezes Deus permite, Deus proporciona situações difíceis, dias maus, e Deus permite às vezes isso para a gente se aproximar dele, para a gente se achegar a Ele. Amém? Eu quero falar hoje aqui sobre conversão, sobre arrependimento, transformação, porque a conversão a gente ouve muito falar, a gente tem uma visão básica a respeito de conversão, mas no fundo é algo que fica meio vago, ainda mais nos dias de hoje, porque nos dias de hoje todo mundo fala sobre uma conversão, um tipo de conversão, um tipo de estilo de vida, um tipo de posicionamento. Todo mundo fala um pouco a respeito disso, mas às vezes as pessoas deixam vago algo mais definido, algo mais objetivo e direto a respeito de conversão. E eu li uma passagem há algum tempo atrás, em 2 Reis, capítulo 22, que fala a respeito aí da história do rei Josias, que fala a respeito da história do rei, de um reizinho aí que tinha 8 anos de idade quando começou a reinar, muito novo, era menino. E é interessante que a Bíblia fala a respeito, dá um testemunho maravilhoso a respeito desse rei, e a vida desse rei fala muito, e ela expressa de forma muito clara a respeito da conversão. Porque a gente precisa entender o seguinte: a conversão, na teoria, ela é maravilhosamente compreensível, ela é muito bonita, ela é muito simples, ela é muito natural, mas na prática, como isso funciona? Porque na prática a gente vê tipos de conversão, tipos de posturas, tipos de comportamentos, tipos de situações, tipos de contextos, mas a gente precisa entender que à luz da palavra, à luz daquilo que Deus deixou, existe uma conversão genuína e existe uma conversão verdadeira. A palavra fala sobre uma conversão que ela é real, uma conversão que não envolve simplesmente aquilo que é externo, aquilo que se muda um costume natural. Eu não ia para a igreja evangélica, mas agora eu vou. Eu não seguia o cristianismo, mas agora eu tô caminhando para essa direção. Amém? Então a intenção é que o Espírito Santo ele nos ilumine hoje, que ele nos traga uma luz, que ele nos traga um entendimento mais claro e objetivo hoje. E tenha certeza que se os seus conceitos, os seus princípios, a sua mente hoje ela é firmada, ela é alicerçada nas coisas que acontecem hoje, na ideia de conversão que existe hoje, naquilo que superficialmente foi instalado hoje, você vai ser um pouco confrontado com esse entendimento e com isso que a palavra nos diz. Você vai achar um pouco assim desconfortável. Você vai achar um pouco assim quadrado, mas é o que a Bíblia diz, é o que a palavra nos ensina. Amém? E eu me converti em 2011, e quando me converti em 2011, eu era meio faminto de Bíblia. E eu era faminto de tirar dúvidas, de pesquisar, de ir atrás, de ler muita palavra, de buscar conhecer, entender. Eu mergulhava muito nisso. E eu não lembro quando, mas quando eu li essa passagem de 2 Reis, capítulo 22, que fala a respeito de rei Josias, foi como uma confirmação de Deus no meu coração a respeito
daquilo que precisava ser vivido, daquilo que precisava ser feito, para que eu vivesse uma vida verdadeira com Ele, uma vida real, uma vida de entrega total, uma vida daquilo que eu precisava renunciar e abrir mão. Porque nós temos alguns problemas a respeito da conversão, nós temos alguns problemas a respeito da verdadeira e da genuína conversão, daquela que é real, daquela que é profunda, daquela que não é alicerçada e não é baseada em conceitos humanos, terrenos, naturais, mas aquela que é baseada na palavra, que é baseada nas Sagradas Escrituras, na conversão que realmente agrada o coração de Deus, é a conversão verdadeira que nos traz a viver uma vida verdadeira, uma vida real com Jesus. E não pense que eu vim aqui falar de utopia, de extremismo. Não, eu vim falar daquilo que a Bíblia nos ensina, daquilo que a palavra nos ensina. Amém? Que Deus nos abençoe, que o Espírito Santo ele venha iluminar o nosso coração, iluminar a nossa mente, o nosso entendimento, e que, assim como essa palavra trouxe uma direção, trouxe um alicerce, uma base para o meu coração, uma base para a minha vida, que ela também venha alcançar e venha trazer para a sua vida também, porque eu me converti jovem, adolescente, e esses paradigmas, essas dúvidas, essa falta de norte, foi algo assim que trouxe muitas incertezas, inconsistências, e falta de intensidade, de constância para a minha vida, porque eram muitas situações, muitas questões, muitas oportunidades, muitas coisas. Amém? Então vou começar lendo 2 Reis capítulo 22, que fala o seguinte, na minha Bíblia tem um título: O Reinado de Josias. Tinha Josias 8 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 31 anos em Jerusalém. Sua mãe se chamava Jedida e era filha de Adaías de Boscate. Fez ele o que era reto perante o Senhor, andou em todo o caminho de Davi seu pai, e não se desviou nem para a direita nem para a esquerda. Aí o texto continua dizendo o seguinte: no 18º ano do reinado do rei Josias, o rei Josias mandou o escrivão Zafã, filho de Azalias, filho de Mesulão, à casa do Senhor, dizendo: sobe a Ilquias, o sumo sacerdote, para que conte o dinheiro que se trouxe à casa do Senhor, o qual os guardas da porta juntaram do povo. E eu vou pular, porque essa parte aqui não vem ao contexto, ao texto que eu quero falar. E no versículo 8 diz o seguinte: então disse o sumo sacerdote Ilquias ao escrivão Zafã: achei o livro da lei na casa do Senhor. Ilquias entregou o livro a Zafã, e este o leu. Versículo 11: tendo o rei ouvido as palavras do livro da lei, rasgou as suas vestes, ordenou o rei a Ilquias, o sacerdote, Aicão, filho de Zafã, e Aquibor, filho de Micaías, a Zafã, o escrivão, e Asaías, servo do rei, dizendo: ide consultar o Senhor por mim, pelo povo e por todo o Judá, acerca das palavras deste livro que se achou, porque grande é o furor do Senhor que se acendeu contra nós, porquanto nossos pais não deram ouvidos às palavras deste livro. Não deram ouvidos às palavras deste livro, para fazerem segundo tudo quanto de nós está escrito. O texto começa dizendo o seguinte: quando o rei Josias ele encontrou a palavra, ele encontrou a escritura que estava perdida na casa do Senhor, estava guardada em algum lugar, estava deixado em algum lugar. O texto diz que o rei Josias, quando ele recebeu a palavra, quando ele leu, ele rasgou as suas vestes. O texto diz que ele se sentiu indignado por aquilo que o reino, por aquilo que o povo, por aquilo que ele como rei, todos representavam diante de Deus e que estavam vivendo diante de Deus.
Então o primeiro ponto é a palavra. Quando você encontrou a palavra, quando você encontrou o evangelho, quando você encontrou as boas novas, qual foi a sua reação? Qual foi a reação do seu coração? Qual foi o mover? Qual foi aquele que te moveu? Será que essa palavra, será que a palavra de Deus ela impactou a sua vida? Será que a palavra de Deus ela trouxe um choque para a sua vida? E se não trouxe, você precisa entender que você precisa ser chocado por essa palavra. Você precisa ser chocado por esse evangelho, por essa palavra de vida. Porque a transformação na vida do rei Josias, no reino de Israel, em Jerusalém, começou no coração do rei Josias. A grande mudança, a conversão que transformou o povo, que transformou o reino, que transformou a nação, que transformou a vida do rei Josias, começou dentro dele. Porque ele encontrou a palavra e essa palavra chocou o coração dele, chocou a mentalidade do rei Josias, porque ele viu, olha, grande juízo há do Senhor sobre nós, sobre o povo, porque nós esquecemos a palavra de Deus, nós perdemos contato. Nós vivíamos como se nada existisse, como se nada fosse real. E o texto continua dizendo, no versículo 11, depois deles terem ido consultar a profeta, né? A profetisa Hulda, né? E ela diz o seguinte no versículo 15: e ela lhes disse: assim diz o Senhor, o Deus de Israel, dizei ao homem que vos enviou a mim, assim diz o Senhor, eis que trarei males sobre este lugar e sobre os seus moradores, a saber, todas as palavras do livro que leu o rei de Judá, visto que me deixaram e queimaram incenso a outros deuses para me provocarem a ira com todas as obras das suas mãos. O meu furor se acendeu contra este lugar e não se apagará. E ela continua dizendo o seguinte: porém ao rei de Judá que vos enviou a consultar o Senhor, assim lhe direis: assim diz o Senhor, o Deus de Israel, acerca das palavras que ouviste. Porquanto o teu coração se enterneceu e te humilhaste perante o Senhor, quando ouviste o que falei contra este lugar e contra os seus moradores, que seriam para a assolação e para a maldição, e rasgaste as tuas vestes e choraste perante mim, também eu te ouvi, diz o Senhor. Então Deus, através da profetisa, diz o seguinte: olha, vem o juízo sobre essa nação, sobre este povo, mas o Senhor viu no teu coração como você se humilhou, o Senhor viu no seu coração como você se arrependeu. Então o grande problema é que às vezes nós não tivemos o impacto verdadeiro com a palavra. O grande problema é que às vezes nós não nos encontramos de verdade com a palavra, com o evangelho. E quando essa palavra não traz transformação aqui dentro, quando esse evangelho ele não impacta dentro de mim, dificilmente ele vai impactar de fora. E é interessante que o rei Josias ele foi impactado de tal forma com a palavra, que ele foi impactado de tal forma com aquela nova realidade, com aquele novo presente que estava sobre a vida dele. E o rei Josias, quando ele encontrou a palavra, ele tinha 26 anos de idade. Então tire da sua cabeça um rei ancião, um rei senhor, que depois de muito tempo encontrou, ele tinha 26 anos de idade. E a palavra diz o seguinte: que ele rasgou as suas vestes, que ele se humilhou, ele reconheceu, ele entendeu que com aquela palavra, o poder daquela palavra, que veio aquela verdade do propósito de Deus, daquilo que Deus tinha, era algo poderoso, era algo que ele precisava reagir àquilo, que ele precisava corresponder àquilo. Não dava mais para ele permanecer, para ele continuar como ele era, para ele permanecer e continuar como o reino era. Entenda uma coisa: você é o rei e o reino é a sua vida. O reino é a sua vida. E assim como o rei Josias, ele recebeu a palavra,
e ele começou o processo da conversão. E o processo da conversão na vida do rei Josias começou de dentro. Porque antes dele rasgar e limpar o reino, ele rasgou as suas vestes. Antes do rei Josias começar uma limpeza fora, antes do rei Josias determinar que fossem feitas coisas fora, o rei Josias começou a fazer coisa dentro dele. Ele se humilhou, ele reconheceu, ele entendeu que ele precisava ser mudado. Ele entendeu que ele precisava tomar decisões e que ele precisava que as atitudes dele, que a vida dele fosse diferente dos reis que vieram antes dele, da família dele, dos pais dele, dos pais dele que vieram antes dele, precisava ser diferente. E a segunda parte que eu quero falar é na mudança externa. A palavra diz que o rei Josias, quando ele teve entendimento da palavra, o texto diz que o rei Josias determinou que houvesse uma purificação no templo, uma purificação nos cultos. Mas antes disso, o texto diz que o rei Josias, ele se propôs a renovar uma aliança com Deus. O texto diz que o rei Josias, ele se propôs, ele decidiu em seu coração renovar a sua aliança com Deus. Ele propôs no seu coração renovar a aliança com Deus. Às vezes o que falta, o grande problema é que às vezes é que nós não estamos decididos a renovar uma aliança. Nós não estamos decididos a renovar uma aliança porque quando nós decidimos renovar uma aliança, nós precisamos quebrar as alianças que nós fizemos com o mundo. Nós precisamos abrir mão com as alianças do passado. Nós precisamos abrir mão das alianças que faziam parte do passado, que faziam parte daquilo que nós vivíamos. E às vezes o nosso amor, o nosso apego pelas outras alianças, pelas alianças do passado, o nosso amor por elas é maior do que o nosso amor e o nosso desejo pela nova aliança, pela renovação da aliança que nós temos e que nós temos com Deus. E o texto diz o seguinte, que o rei Josias e todo o povo se colocou à disposição de se renovar em uma aliança com Deus. O texto diz ali que o rei, a partir do momento que a palavra foi revelada ao rei Josias, ele se indignou. Ele foi movido pela palavra, pelo poder da conversão genuína que veio através do rei Josias. O rei Josias, ele propôs a todo o povo, e todo o povo, o texto diz aqui, o rei se pôs em pé junto à coluna e fez aliança ante o Senhor para o seguirem, guardarem os seus mandamentos, os seus testemunhos, os seus estatutos, de todo o coração e de toda a alma, cumprindo as palavras desta aliança que estavam escritas naquele livro, e todo o povo anuiu a esta aliança. Entenda uma coisa, você sendo rei, a sua vida sendo reino, o seu povo sendo o seu todo, a sua realidade, a sua vida. Assim como o rei Josias se converteu, assim como você, o seu entendimento se converte, a sua vida precisa ser convertida também, a sua vida precisa ser ligada nessa nova aliança. Então não adianta você saber o que é certo a se fazer se a sua vida não está alinhada a essa nova aliança. Se o seu contexto, as suas ligações, os seus contatos, os seus relacionamentos, a sua vida não está ligada a essa nova aliança. Então o rei Josias fez o seguinte, ele se converteu, ele recebeu a palavra e ele trouxe ao povo o entendimento da palavra, e o povo, o texto diz, o povo anuiu a esta aliança. A partir daí, o rei Josias determinou a purificação do templo e do culto. E o texto diz que o rei Josias, ele determinou, ele disse o seguinte, olha,
queime os altares, destrua os postes ídolos, destrua, aniquile, queime tudo aquilo que não é de Deus no nosso reino. Queime todos os altares que não foram estabelecidos para Deus em nosso reino. Destrua todos os postes ídolos. Destrua tudo. Então o rei Josias falou assim: olha, quebra a ligação. Quebra tudo aquilo no nosso reino, nas nossas vidas, que foram feitas para a adoração de Baal, que foi feito, que foi estabelecido para o mundo. Destrói tudo, queima tudo, aniquila com tudo, cancela tudo. E o rei Josias não parou por aí, porque os postes ídolos, os altares, eles estavam externamente. Eles estavam externos, era aquilo que era presente. Era aquilo que estava presente ali, os cultos que estavam presentes. E o texto é tão maravilhoso, que o texto diz que o rei Josias, ele mandou desenterrar os túmulos. E ele mandou que fossem queimados os ossos dos profetas de Baal, dos ídolos que haviam sido enterrados naquela terra. Você entendeu aí que o rei Josias, ele foi purificado interiormente, ele foi chocado com a palavra, e com isso ele trouxe para o entorno dele as pessoas que estavam com ele, o restante da vida dele aqui, para assumirem, para fazerem essa nova aliança. E o texto diz que as coisas que eram aparentes, os postes ídolos, os altares, o rei Josias mandou que destruíssem tudo, aquilo que estava à vista, que estava aos olhos. Mas o texto também diz que o rei Josias mandou que fossem desenterrados os ossos passados, do passado, daqueles que haviam sido enterrados ali. E o texto ainda diz o seguinte, que o rei Josias viu... Deixa eu ir lá para o texto. Olhando o rei Josias ao seu redor, viu as sepulturas que estavam ali no monte, mandou tirar delas os ossos e os queimou sobre o altar. E assim o profanou segundo a palavra do Senhor que apregoara o homem de Deus que havia anunciado estas coisas. E a palavra diz que o rei Josias, ele viu um monumento. E ele perguntou: o que é esse monumento? Alguém respondeu o seguinte: este é o túmulo, é a sepultura do homem de Deus que veio de Judá e apregou estas coisas que fizeste contra o altar de Betel. Então o rei Josias falou assim: olha, esse aí você deixa aí. Sabe o que quer dizer isso? Aquilo que é bom, aquilo que Deus estabeleceu na sua vida, mesmo antes de você conhecer a palavra, mesmo antes de você conhecer a Cristo, Deus está dizendo: isso deixa permanecer. Não precisa destruir tudo, não precisa acabar com tudo, não precisa cancelar tudo. Aquilo que eu estabeleci, aquilo que foi meu, estabelecido na sua vida, deixa permanecer. Mas todos os altares, todos os postes ídolos, tudo aquilo que foi estabelecido na sua vida, no seu reino, no seu reinado, que não é para a adoração do Senhor, lança fora. Sabe, a nossa dificuldade em nos convertermos de verdade, a nossa dificuldade em nos relacionarmos com Deus de verdade, é porque a gente não está disposto a queimar os altares que haviam antes. A gente não está disposto a apagar aquelas mensagens que tinham antes. A gente não está disposto a excluir aqueles contatos que tinham antes. A gente não está disposto a deixar de seguir aquelas pessoas que a gente seguia antes. A gente não está disposto a queimar isso aí. Sabe, eu passei por isso por um bom tempo. Eu tinha medo e eu tinha vergonha de que as pessoas vissem o meu celular, de que as pessoas estivessem ao meu lado enquanto eu mexia no celular, porque poderia chegar ali uma mensagem que me comprometesse, que me deixasse com vergonha. Poderia chegar ali uma notificação escandalosa de alguém
né, que não deveria fazer parte ali da minha vida mais. Então o nosso grande problema, a nossa dificuldade é em cancelarmos e tirarmos das nossas vidas pessoas, coisas e ferramentas que nas nossas vidas atrapalham o nosso relacionamento com Deus. E o texto, a Bíblia, ela é tão maravilhosa que o texto diz que o rei Josias, ele cumpriu um processo, ele cumpriu um propósito. O início da conversão na vida do rei Josias começou dentro dele. Ele chegou à palavra e a palavra chocou ele. E o texto diz que depois que a palavra trouxe efeito no coração dele, ele começou a limpar o que estava de fora. E depois disso ele começou a arrancar os ossos das sepulturas. Sabe? Tem raízes em nossos corações, tem raízes nas nossas emoções, tem conexões ainda do passado nas nossas vidas que precisam ser arrancadas. Sabe? Mas tudo isso causa dor. Tudo isso causa incômodo. Destruir os ídolos, destruir os postes ídolos, os altares, causa incômodo. Muitas das vezes, quando a gente decide arrancar das nossas vidas coisas que foram estabelecidas, trazem dor e trazem solidão. E às vezes a gente não está disposto a ficar sozinho. Às vezes a gente não está disposto a andar mais sozinho. A gente precisa, a gente é carente de unidade, de pessoas, de relacionamentos. Só que Jesus, ele disse algo muito maravilhoso em Mateus: aquele que achar a sua vida, perdê-la-á. Mas aquele que achar a sua vida em mim, aquele que perder a sua vida por mim, achá-la-á.